a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam Leitão, boa tarde. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde. O assunto da Miriam hoje é a produção industrial, que depois de meses de fraqueza subiu em agosto, Miriam. Pois é, subiu uma surpresa. Está sendo considerado por todos os economistas como uma surpresa, porque foi uma surpresa positiva, né? 0,8% de alta. Uma alta generalizada, porque 2/3 dos subsetores tiveram alta, então não é concentrado num setor só, ainda que alguns setores sejam mais fortes. E foi revisto também de julho, a queda de 0,2 foi para 0,1. Então tem uma melhora na indústria, né? E quando você olha na comparação anual, assim, de agosto de 2025 contra agosto de 2024, ainda é queda, 0,7%. O acumulado no ano, 0,9%. Então, mas é um dado positivo. Então, como eu estava falando, que 16 dos 25 ramos industriais, né, são os subsetores, teve aumento de produção, principalmente farmacêutico. Farmacêutico foi o que mais subiu 13,4%, e nos últimos 4 meses a soma dos farmacêuticos dá 28,6%. Então é um setor que está puxando bastante. Alimentício crescendo muito menos, 1,3%. Agora, o que a gente pode chamar de mais negativo nisso aí? É o bens de capital, né? Que normalmente indica investimento, que teve uma queda de agosto contra julho, né? Nós estamos falando de dados de agosto, de 1,4%. Quando você compara com agosto do ano passado, queda de 5%. O acumulado de janeiro a agosto é queda de 0,1%. Então, o setor de bens de capital é o que está mais sofrendo, né? Tem alguns setores que tiveram queda que pode ter sido efeito do tarifaço, que é, por exemplo, estou vendo aqui, produtos de madeira, menos 8,6%, móveis, essas coisas. Lembra que teve aquele problema no Paraná, os móveis que não podiam mais ser vendidos e tal. E calçados, couro, uma queda de menos 3,6%. Então, o tarifaço atingiu, os economistas admitem que atingiu, mas atingiu muito menos do que se imagina, né? E agora, quando você olha da perspectiva histórica, Leandro e Nadédia, bens de capital, por exemplo, está quase 30% abaixo do pico que foi 2013. E a indústria em geral está, apesar de ser o melhor número desde 2021, né, está subindo desde 2021, quando a pandemia atingiu fortemente a economia brasileira, mas está 14,4% abaixo de 2011. O que significa isso? No imediato tem uma melhora. Quando você olha em relação ao passado recente, melhorou, né? Mas quando você olha da perspectiva histórica, há uma indústria muito menos pujante do que poderia ser, né? E agora, olhando para frente, o que esses dados mostram é que o terceiro trimestre do ano, o PIB, pode não ser negativo. Teve um momento que se imaginou que pudesse ser negativo, até pelos juros altíssimos, mas o terceiro trimestre, com o dado da indústria de agosto, quase todos os dados já saíram, tem economista prevendo uma desaceleração no PIB, mas que fique no terreno positivo, como 0,2%, 0,3%. Então é isso, a economia indo com alguns dados, às vezes positivos, surpreendendo. E por que surpreende? Pelo fato de estar submetida a uma taxa de juros muito alta, né? Muito alta mesmo. E aí, mesmo assim, a economia está se mantendo, Leandro. E o que, estruturalmente, né? O que falta para a indústria ser mais pujante? Bom, isso é até uma
uma análise que tem sido feita pelos economistas mais profunda, mas o país tem que melhorar a produtividade, tem que ver melhor o que está acontecendo com os setores, o que está fazendo cair. A indústria, ela tem um histórico no Brasil de crescer protegida, né, contra o produto internacional e tal, e sempre se falou que era preciso maior integração com o mercado internacional. Mas na conjuntura atual, né, Leandro, como é que você faz mais os Estados Unidos se fechando? Fica até difícil, mas no final das contas essa é a solução, é a integração com outros mercados que querem ficar mais abertos, porque o comércio internacional é super importante para o crescimento mais sustentado da indústria. Miriam Leitão, muito obrigada, Miriam. Até a semana que vem.